Vamos lá, gente. Terceira aula da semana. Terceiro personagem aí do Renascimento, tá? Deixa claro que eu estou escolhendo alguns personagens, não que são os mais importantes, tá certo? Apenas para vocês terem conhecimento de alguns desses personagens, como agiam, como funcionavam, como a burguesia chega até eles e tudo mais, tá bom? Falamos já do Martinho Lutero, que esse sim, talvez o grande nome, talvez não, o grande nome da Reforma Protestante. Na aula anterior falamos sobre Galileu, importante cientista, integrante, assim, um dos principais do Renascimento científico. Não o único grande cientista daquele movimento, mas um dos principais, sem dúvida nenhuma. E hoje falaremos sobre Dante Alighieri, tá? Escritor renascentista. Tá? Embora Dante Alighieri tenha vivido antes de Galileu, antes de Martinho Lutero, antes do que falaremos aí a seguir na próxima aula, Dante Alighieri é membro importantíssimo desse movimento do Renascimento. Tá? Dante Alighieri também italiano, tá? Você vai falar, pô, outro italiano. A grande maioria dos membros do Renascimento são italianos, principalmente na parte artística, na literatura, na arquitetura, tá? São italianos. A Itália, naquele momento, é o centro do movimento, tá? A burguesia italiana, claro que todas as outras, mas a burguesia italiana é uma das que mais investe, que investe pesado no movimento renascentista, o que é muito conflituoso, porque a Itália é a sede da Igreja Católica. Fora isso, a Itália é um dos países mais católicos do mundo até hoje, onde o catolicismo é mais forte. Tá? Tudo isso para vocês entenderem como a luta da burguesia, mais uma prova que a luta da burguesia não é uma luta contra a religião, é uma luta contra o Papa, contra as lideranças do clero, que se utilizam da religião para ter um controle político muito além do que lhes deveria ser possível. Tá? Então a luta burguesa não é contra a religião, contra Deus, contra o catolicismo, e sim contra o Papa, contra os líderes católicos que abusam do seu poder para ter controle político e vantagens, na maioria das vezes, econômicas. Certo? Que não atinge de forma nenhuma a religião, atinge apenas as pessoas. Tá? Então, o fato do Papa naquele momento ser um pilantra não quer dizer nada sobre a religião ou sobre os seguidores, apenas sobre ele, tá certo? É como você tem péssimos pedreiros, você tem péssimos professores, péssimos policiais, péssimos feirantes, péssimos motoristas de Uber. Tem gente ruim, mau caráter em todas as áreas. Isso não quer dizer que todos os outros são. Tá? Não é porque o padeiro é um safado que todos os padeiros são safados, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Mas vamos falar do Dante, que é para isso que eu vim aqui. Dante Alighieri nasce na Itália, novamente de família burguesa, então estudou, tá? Como ele é anterior, não é um estudo tão como os anteriores, como a gente falou do Galileu, como falaremos do Leonardo da Vinci, como do Martinho Lutero. Na época de Dante as coisas eram um pouquinho mais difíceis, mesmo assim ele tem uma formação acadêmica, tá? Vai se formar filósofo, mas desde sempre mostra uma inclinação muito forte para as artes, principalmente para a literatura, tá certo? Vai trabalhar na cidade dele, onde ele nasce, vai ser protegido pela burguesia daquela região e vai fazer uma das maiores obras da literatura mundial, tá? Que se chama A Divina Comédia Humana, tá certo? Peraí que eu tenho um livro. Aí, voltando, aqui ó, é esse livro aqui ó, Dante Alighieri, A Divina Comédia Humana, tá? Ou A Divina Comédia, que é um abreviado. São 3 livros, na realidade, é uma coleção. Inferno, na realidade está fora de ordem, é Purgatório, Inferno e Paraíso, tá? Então, é um livro escrito por Dante Alighieri,
no século XIV, tá? Onde ele vai construir a sua própria ideia de inferno. Tá? Então ele vai construir uma saga dele chegando ao inferno e tendo como guia para visitar o inferno o poeta Virgílio, tá? Um poeta bem anterior a ele. Então ele vai construir a imagem do inferno, vai encontrar personagens históricos no inferno. Olha só, tá? Ele vai fazer uma construção fictícia da mente dele de como era, como funcionava o inferno, como era o inferno, como as pessoas ficavam no inferno, que pessoas estavam no inferno. Então ele vai construir, vai fazer um livro contando toda essa trajetória. Tá? Esse livro virou filme, virou jogo de videogame, virou um monte de coisa. Tá? Então, professor, e qual o problema disso? Um só. Você já tinha um inferno. Um inferno criado e conhecido por todos a partir do que a igreja dizia ser. E aí, de repente, uma pessoa comum, que não é um padre, não é ordenado, vai criar uma outra ideia de inferno totalmente fora do que a igreja determinava. Tá? Para os moldes de hoje, não teria tanta importância. Naquela época, isso era uma atitude que, além de corajosa, era quase um suicídio. Tá? Esse livro vai se espalhar, as pessoas vão ouvir essa história. Como a leitura e a escrita não eram fortes naquele momento, eram bem difíceis, como eu já falei para vocês, ler e escrever era proibido para o grande público, justamente para que você conseguisse manipulá-los facilmente. Então, nem todos tinham acesso a ler a história, mas todos ouviam essa história. E em pouco tempo, o Inferno de Dante fica tão famoso que muita gente vai confundi-lo com o inferno real. As pessoas vão trocar o inferno católico pelo inferno de Dante. E isso para a igreja era uma coisa absurda. Como um homem comum, uma pessoa, filho de burguês, com alguma condição, pode contestar a explicação da igreja. Tá? E aí, como sempre, tudo aquilo que contesta a igreja, que vai contra os interesses da igreja naquele tempo, Dante também vai ser perseguido. Tá? Porém, o sucesso de sua obra, o reconhecimento que ele vai conseguir, vai impedir, o que vai acontecer com várias outras pessoas, que a igreja tomasse alguma atitude muito drástica contra Dante. Tá? Por quê? Porque prendê-lo, torturá-lo, matá-lo, poderia criar um mártir. Eu não sei se vocês sabem o que é mártir, eu já falei isso algumas vezes, mas mártir é o herói morto. Então, muitas vezes as pessoas seguem muito mais um herói depois que ele morre, porque a morte do herói, o sacrifício do herói, motiva as pessoas a lutar, a buscar mudanças, muito mais do que ele vivo. Muitas vezes na história, um inimigo é deixado vivo para que ele mesmo se queime, para que ele mesmo faça uma besteira ou falhe alguma besteira e perca os seus seguidores. Porque matar um inimigo muitas vezes pode servir para motivar o exército ou os seguidores do inimigo a lutarem contra você. Isso a igreja várias vezes passou por esse problema. Prendo, torturo, mato ou deixo para lá. Tá? No caso de Dante, o que a igreja vai fazer? A igreja vai dar duas opções para ele. Ou ele vai ser preso com uma suposta dívida fictícia que ele não tinha, se cria uma dívida de impostos que ele não devia, e se dá duas opções a ele. Ou ele vai ficar preso por causa dessa dívida, não pelo livro, mas pela dívida. Ó como muda. Ou ele vai ser exilado e vai ser expulso da região onde ele morava. E aí Dante vai preferir o exílio, e aí exilado vai continuar produzindo, mas já sem a importância, ele já não vai ter mais o acesso ao público dele, os seguidores dele, as pessoas que leram ou que conheceram seu livro, que admiram suas ideias, ele já não vai ter acesso fácil a essas pessoas. Vai continuar vivo por um tempo, vai produzir outros livros até morrer de causas naturais alguns anos depois. Mas essa sua obra é importantíssima para o Renascimento. Tá? É uma contestação, é uma demonstração de que qualquer um pode criar o inferno, pode criar o paraíso, pode criar o purgatório,
da sua imaginação e que, portanto, aquilo que a igreja passava, talvez o fosse. Porque qual a diferença do que o Papa diz do que o Dante diz? É que o Papa diz que foi Deus, só. Ou seja, da mesma forma como o Papa criou o inferno, Dante também criou. Então isso vai criar a dúvida. Será que o Papa também não criou? Será que também não é uma obra fictícia? E para a burguesia isso é interessantíssimo. Como já falamos várias vezes, a dúvida. Qualquer rachadura entre o povo e os líderes da Igreja Católica são super bem-vindas pela burguesia que quer derrubar esses líderes para ficar com o poder da Igreja. Tá certo? Então Dante é mais um desses personagens. Não é o maior, talvez não seja um dos mais famosos, não estou dizendo que é o mais importante, mas a sua obra até hoje, tão utilizada, chato de ler pra caramba, mas é super importante para o movimento renascentista. Tá certo? Até a próxima aula, gente. Fui!